Aberta, um programa de bate-papo e muita informação. Oferecimento Andap Autopeças, Unicep, Rações Saborosa e Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. 12:02 na Módulo. Boa tarde! Está começando o Mente Aberta Mulher desta sexta-feira, 20 de janeiro de 2023. Hoje, ao vivo e a cores com você aqui pelas ondas do rádio, pela Módulo FM e também pelas nossas redes sociais. Você pode acompanhar aí ao vivo o nosso programa. Começamos a nossa sexta-feira hoje, né? Então, trazendo aquele abraço para você que está nos ouvindo. Diversos cantos do nosso município. Eu hoje não vou citar aqui nomes, porque senão eu vou cometer alguns equívocos. Mas a todos vocês que me pediram um abraço, ele está aqui indo para você nesse momento. Bom, nosso programa de hoje a gente vai falar sobre qualidade de vida e a saúde mental. Você já pensou como é que esses dois temas têm uma relação tão direta e tão estreita? O conceito de qualidade de vida é bastante abrangente, né? E por isso pode englobar várias áreas da nossa vida. Ela está diretamente relacionada com o nosso bem-estar, com a nossa autoestima, e que são influenciados por uma série de fatores, como, por exemplo, a nossa capacidade de realizar as nossas atividades do dia a dia com prazer. Bom, para conversar sobre isso, eu convidei a doutora Rayane Maia da Fonseca, que é psiquiatra, especialista nessa área de saúde mental, né, de saúde nesse segmento, para a gente conversar um pouquinho desse tema. Doutora Rayane, bem-vinda ao Mente Aberta. Oi, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Helena. Um prazer estar aqui novamente, né? Já tem um tempinho que eu vim a última vez, mas é sempre bom a gente estar trazendo em pauta um assunto tão importante que a gente, às vezes, ainda fala pouco, né? Sim. Rayane, a psiquiatria tem muita coisa, assim, muitos estigmas, alguns preconceitos sobre esse tema, né? Me conta uma coisa, o que te atraiu nessa área para os seus estudos e para você trabalhar com esse segmento dentro da saúde? Então, Helena, eu sempre fui muito boa ouvinte, né? E eu acho que na psiquiatria, na saúde mental, a gente tem que ter um bom ouvido para a gente conseguir realmente conhecer o paciente, conhecer quem está ali na sua frente, o que a pessoa está passando, que é muito além do que só você medicar, né? É muito além do que você só passar um remedinho e mandar a pessoa para casa. Você tem que entender o que está acontecendo na vida da pessoa, o que pode estar trazendo ali aquele adoecimento mental, para você estar podendo ajudar um pouquinho além, né? Então, eu sempre fui muito boa ouvinte e no meu trabalho, depois que eu formei, comecei a sempre perceber uma facilidade em atendimento nesses pacientes, e aí foi onde eu acho que eu fui... A psiquiatria me escolheu, na verdade, né? Uhum. Eu fui escolhida por ela. E aí foi fluindo naturalmente. Agora, quem pensa assim, olha o psiquiatra, fala assim, é o melhor dos médicos, né? A psiquiatria, sabe de tudo, entende tudo. Nas suas redes sociais, antes da gente fazer a entrevista, você comentou que também estava se preparando para esse momento, né? Pela sua timidez. Né? E aí... uma coisa assim, muitas pessoas têm medo de procurar um psiquiatra, né? Ou não sabem o momento certo de procurar. Quando seria indicado esses momentos para a gente procurar esse profissional? Pois é, Helena, todos nós temos emoções, né? Então, eu como uma pessoa qualquer, como todos os outros, tenho as minhas ansiedades, né? Fiquei super ansiosa para vir aqui, tenho uma dificuldade em falar no social, então tive essa emoção um pouquinho mais intensa esses dias. Geralmente quem ouve muito fala pouco, né? E o diferencial é o tanto que essa emoção está vindo numa intensidade de atrapalhar a sua rotina, de trazer alguns sintomas que trazem uma perca da sua qualidade de vida, né? Que foi o que você pontuou, de você conseguir fazer as suas atividades no seu dia a dia com prazer, com funcionalidade, né? Então, quando traz um sofrimento, quando tem uma intensidade, quando atrapalha na sua rotina, e aí alguns pontos que a gente vai comentar hoje no decorrer da nossa conversa, né? Sobre o que pode ser o sinal de que você precisa procurar ajuda para você conseguir ter uma melhor qualidade de vida, né? Essa é a minha primeira pergunta para você mesmo, assim. Quais são os primeiros sinais que a gente tem no dia a dia mesmo
e que pode nos trazer essa luz amarela aí para a gente cuidar da saúde mental? É um fato que sem saúde a gente não é ninguém, né? Se você tem uma dor, se você tem um problema de saúde crônico, se está descompensado, se você tem um problema de coluna, se você tem um problema físico, isso te atrapalha absurdamente na sua rotina, nos seus afazeres, né? E a saúde mental não, é diferente. E a nossa mente, ela controla todo o nosso corpo, né? Então, se você, por exemplo, tem um quadro ansioso importante, né? Quem é ansioso sabe, você fica tenso o tempo todo, você tem pensamentos disfuncionais, pensamentos exagerados, catastróficos, você fica... Só pensa coisa ruim? Só pensa coisa ruim, e aí você tá tenso o tempo todo, a sua mente fica agitada o tempo todo, isso traz um cansaço, né? A mente fica muito ativa, você cansa. E isso no seu corpo você sente, você pode ter sintomas físicos, né? Você vai ficando fadigado. Se você está deprimido, a gente comenta que a depressão às vezes é como se fosse uma perca da cor, a perca do prazer pela vida, do interesse, né? O das interesse coisas. das coisas. A vida vai ficando sem brilho, né? E aí você vai tendo um desânimo, uma tristeza. Tudo isso vai interferindo na sua funcionalidade de forma de ter uma alteração na memória, uma falta de concentração, atividades que antes você gostava muito de fazer e você vai perdendo o prazer por aquilo. A sua funcionalidade, de forma geral, vai ficando prejudicado, né? Às vezes também a pessoa começa a ter dificuldade para dormir ou dificuldade de iniciar o sono, dificuldade de manter o sono. Eu sempre falo no consultório que eu acho que o problema com sono é um dos sintomas mais desafiadores da psiquiatria, no sentido de o tanto que isso traz sofrimento, né? Uma das coisas piores é você estar deitado, cansado, querer dormir e você não conseguir dormir. E né? é uma das coisas que as pessoas menos dão atenção? Ou não? Não, um dos relatos é um constantes? dos relatos mais constantes. É o que mais atrapalha. Porque é muito ruim você estar querendo dormir, você não conseguir, sua mente não desligar, você não conseguir descansar. E aí você acorda cansado, você vai pro dia desanimado, já fadigado, você não rende, sua concentração, sua memória não funciona. O humor fica uma beleza. O humor, né? Você fica nervoso, fica irritado. E tudo isso vai virando uma bola de neve, né? E aí, nessas horas, a gente sempre pergunta, né? Tá nervoso, não tá conseguindo dormir? Ah, toma um remedinho, toma um chazinho. Né? Essa automedicação, ela nunca é aconselhada. Medidas não medicamentosas sempre pode ser feita já na rotina, né? Um chazinho para ajudar a iniciar o sono, né? No supermercado mesmo tem esses chazinhos mais calmantes. Você ter uma higiene do seu sono, evitar o uso de tela, tentar fazer um momento da noite mais relaxante, né? Tudo isso já pode ir sendo feito. Mas a medicação, a automedicação já é algo mais sério e realmente precisa procurar um profissional que entende para fazer, né? Ansiedade é uma coisa assim que você comentou aí no começo, né? Tá tão comum ultimamente. E aí, principalmente após a pandemia, a gente vê mais relatos das pessoas falarem sobre ela, dizer que está ansioso, né? Somente remédio resolve, Rayane? Ou a gente pensando assim nesse tema, né, de qualidade de vida. O que pode nos ajudar as pessoas ansiosas nessas rotinas para amenizar esses quadros, para sair ali de uma ansiedade que pode ser considerada normal, né? Ou de uma ansiedade já patológica? Seriam esses os termos corretos para a gente falar? Sim, a ansiedade, quando ela se torna patológica, é quando ela traz um prejuízo funcional e um sofrimento para a pessoa, né? O que acontece muito é que o paciente, às vezes, ele vai levando, vai deixando, e aí a hora que ele procura já está num grau mais avançado, né? E aí a medicação tem o seu lugar, né? Então, obviamente, a gente vai passar medicamento quando a gente percebe que precisa, vai ser prescrito. Mas quem acompanha comigo, quem é meu paciente sabe, ele sai com uma lista de mudanças de estilo de vida, de hábitos, de comportamentos que eu sempre oriento além da medicação. Então, vamos falar assim na dieta, na alimentação, por exemplo. A gente tem em mente que dieta é só para emagrecimento, né? É o mais comum. É o mais comum. Mas a sua alimentação, ela influencia diretamente também no funcionamento da sua saúde mental. Então, pensa comigo. O pessoal acorda, come uma quitanda, toma uns 2 litros de café por dia, almoça uma coxinha com Coca-Cola, lancha quitanda, come um pastel, na noite ela come uma pizza, um sanduíche, refrigerante.
E, assim, não tem como você ter um bom funcionamento do seu corpo, um bom funcionamento intestinal, você fugir do seu estresse. Isso é comum? Dá para entrar um arroz e feijão aí no meio, né? um alface, não? Uma folha de alface, né, Rafael? E não tem como você ter um bom funcionamento do seu corpo, você comendo excesso de industrializado, de embutido, de corante, de gordura, de cafeína, de açúcar, né? E na nossa alimentação, a gente tem vários alimentos que são que dão para a gente o triptofano, que é o precursor para a formação da serotonina, que está diretamente relacionado com a ansiedade. Então, a alimentação é uma das formas de você também ter uma boa saúde mental. Você alimentar saudável, você tem de cuidar disso também. E a atividade física, então, né? Hoje já tem sido algo assim mais falado, mais colocado, mas a gente percebe muito a busca da atividade física sem uma constância e, às vezes, por motivos não tão certos, que a pessoa não consegue manter aquela disciplina, né? Tem reparado agora, em mês de janeiro, a academia lotada. Sim. Né? Você não acha lugar para estacionar, você custa arrumar um aparelho para você fazer. Gente, mas que aí, você não via há anos, você encontra lá na academia, fala, né? Você ainda mora por aqui? Tô revendo, a colega tá de escola lá na academia. Mas, assim, as pessoas estão indo por quê? Projeto verão, projeto carnaval. Aí você vai ver daqui um mês, daqui 2 meses. Já não está assim mais. Então, a atividade física, você tem que procurar como uma forma obrigatória mesmo para a qualidade de vida. Quem é meu paciente, sai do consultório, eu falo, você entenda que eu estou te colocando para atividade física como uma receita, carimbado e assinado, ir para atividade física. Porque libera alguns hormônios, trazem sensação de bem-estar, né? E, obviamente, a qualidade de física para atividade física é inquestionável, né? Melhora de condicionamento físico, risco cardiovascular, mas para a saúde mental também. Então, são 2 coisas assim que são obrigatórias, né? Você tem que mudar a sua alimentação, você tem que mudar a sua rotina, a sua atividade física para poder, além do medicamento. Sim. Né? Vocês já vendo essas coisas que aparecem, né, em redes sociais, Instagram, Facebook, aí tinha lá uma receita para você diminuir a ansiedade, você chegar em casa, cuidar das plantas, cuidar dos animais, de um pet. Isso vale também nas suas prescrições aí, para a gente poder dar uma desligada? Sim. Eu sempre pergunto, o que você tem feito por você? Qual o momento da sua semana que você tira para se cuidar? Qual o momento de lazer que você tem? O que você faz que é por único e exclusivo motivo de prazer e lazer? Nem vem falar que é atividade física. A pessoa fala, eu faço caminhada. Não, pelo amor de Deus, né? Ninguém tem um ânimo assim para fazer atividade física. Mas às vezes a caminhada não é nem pela caminhada, é para sair, para tomar um ar, para ver uma planta, para encontrar uma pessoa, sim, né? Aí isso vale aí para a qualidade de vida? Sim, a contemplação é uma das formas também, né? De você sair, você procurar ver a beleza da natureza, do céu, das plantas e etc. Mas você ter momentos de lazer, ter momentos de descanso faz parte também, né? A gente não é feito só para estudar, trabalhar, né? Essa questão de uma cobrança e uma autocobrança de uma funcionalidade excessiva também, né? De ter que dar conta de tudo 100% do tempo. E aí, às vezes, a pessoa tem tanto na cabeça de que precisa dar conta daquilo, tem que fazer aquilo, que não consegue nem descansar, sente culpa, né? A hora que fala, nossa, mas parece que está errado, eu tinha que estar fazendo alguma coisa, né? E os momentos de descanso e de lazer, eles são muito importantes, tão importantes quanto as nossas obrigações, né? Então, procura saber às vezes eu falo, o que você pode ter de hobby? O que você gosta de fazer? Nossa, nunca parei para pensar sobre um hobby. Procura, pesquisa ali o que você quer fazer. Tem que ter esses momentos também, né? Eu costumo brincar, falar que vir por mente aberta é a minha válvula de escape, né? Porque aí eu mato saudade dos microfones, né, Rafael? Revejo os amigos, né? A gente fala de outros temas ali que não está relacionado só no dia a dia e dá uma escapada, né? Então, você ainda está no rádio toda sexta-feira, meio-dia, meia horinha é suficiente já para é o seu hobby, aliviar. Né? É o meu hobby. Bom, nós estamos com a doutora Rayane, que é psiquiatra, especialista, né, em saúde mental, a gente conversando com ela sobre qualidade de vida relacionada a esse item da nossa rotina. São 12h16, a gente vai para o intervalo comercial e já retorna com mais temas sobre esse assunto. Mente aberta. Mente aberta.
Amor, como é que você consegue relaxar aqui nessa muvuca? Ah, curte as férias, vai, meu bem. As contas estão em débito automático, as transações eu confiro aqui, ó, no app Sicredi. Tá tudo sob controle. Eu vou me estressar pra quê? Coco, olha o coco! Ó, quer um coco? Ele aceita Pix. Pra tudo que o verão pede, tem Sicredi. Pagar, investir, transações, saldo e muito mais. Baixe o app e leve o Sicredi aonde você for. A Andap inicia o ano com super promoção. Amortecedor dianteiro Gol a partir de R$ 109,00. Amortecedor traseiro Gol a partir de R$ 125,00. Amortecedor dianteiro Estrada a partir de R$ 229,00. Dividimos suas compras no cartão. Andap Autopeças, a peça que seu carro precisa no varejo a preço de atacado. Telefones 3832-3131 ou 3831-9581. WhatsApp 98845-0431. Aô, produtor rural, quero o melhor para o seu gado. Rações saborosa, porque o resto é prosa. Você, produtor rural, que quer qualidade e tecnologia, quer ver seu gado cada vez melhor. Ração saborosa na fazenda, é saúde, é produção, é seu gado o ano todo, sem preocupação. Ração de qualidade é ração saborosa, o resto é prosa. Vestibular Unicep 2023. Prova para 14 cursos de graduação. Acesse www.unicerp.edu.br e faça já sua inscrição. Unicerp, Centro Universitário do Cerrado Patrocínio. Você pode mais. Só cooperar é realizar. Aonde estiver a gente vai te ajudar. A vida fica mais tranquila. Cressol vem junto cooperar. Conta, crédito, investimento. Cressol, Cressol, Cressol. Cressol cooperar é realizar. Cressol vem junto cooperar. Mente aberta. Mente aberta. 12h18 na Módulo Mente Aberta Mulher. Hoje nós estamos falando sobre qualidade de vida e saúde mental com a doutora Rayane. Rayane, janeiro também é comemorado uma data especial aí nessa área da psiquiatria, da saúde mental. Quando a gente fala do Janeiro Branco, o que é esse momento para vocês? Isso mesmo, Lena. Em janeiro a gente tem um movimento social, o Janeiro Branco é um movimento social, que está voltado para uma construção da cultura da saúde mental, para trazer isso mais frequente para o nosso dia a dia. Janeiro é um mês que a gente tem sempre uma construção de metas, né? Então, você começa o ano, você planeja, você vê o que você quer mudar, o que você quer melhorar, o que você quer fazer. E aí o sentido já que janeiro a gente quer voltar o olhar para mudanças, porque não voltar o olhar também para a saúde mental? E colocar a visão da saúde mental também como uma meta para o mês de janeiro, né? Uhum. Então, vou olhar se a sua saúde mental está boa, se você está tendo qualidade de vida, o que você pode mudar também para isso, e não só suas metas físicas e financeiras, né? Mas voltado para esse olhar para isso, mudanças de hábitos, né? O que você pode estar procurando, não ficar prolongando a necessidade de uma procura de um acompanhamento, para na hora que procurar já não está muito grave, né? Sim. É mais nesse sentido mesmo. Eu sempre gosto de fazer essa pergunta, já fiz também para outras profissionais que vieram aqui, mas eu gosto de reforçar até porque é uma dúvida constante. E às vezes a pessoa nos ouve agora, esse assunto não é necessário, mas daqui a um tempo ela precisa. Qual que é o momento certo de eu assim, ou as diferenças que tem de eu procurar um psicólogo primeiro antes de ir no psiquiatra, ou eu já procuro o psiquiatra primeiro e depois ele me encaminha para um trabalho de psicólogo? Como é que funciona isso nessa área de saúde entre vocês? Assim, para mim, Lena, isso não tem muito uma regra não, sabe? Eu acho que são dois acompanhamentos que, na grande maioria, é muito raro não, a gente precisa desse acompanhamento em conjunto, sabe? Então, muito frequente, às vezes, o paciente está num quadro mais grave, ter muito preconceito de ir ao psiquiatra e procurar psicólogo primeiro. Uhum. E aí o psicólogo vai falar, olha, para a gente conseguir trabalhar melhor,
você vai precisar ser medicado para a gente conseguir organizar melhor esses pensamentos, para a gente conseguir atuar um pouquinho mais nessa parte. E acontece de, às vezes, o paciente está com um quadro leve e procurar o psiquiatra já achando que precisa, às vezes, de só medicação. E eu, às vezes, já orientar, olha, seu quadro é leve, se você fizer só uma mudança do seu estilo de vida, fazer uma terapia, às vezes dá para melhorar sem medicação, né? Então, é um acompanhamento que a grande maioria das vezes tem que ser em conjunto, tem que procurar junto. Até porque o psiquiatra ali durante a consulta, ele não tem todo o tempo de ouvir, né? Os 50 minutos de ouvir a pessoa. Sim, o trabalho do psicólogo, ele é muito mais minucioso, né? Ele é criterioso, a gente tem vários tipos de linhas terapêuticas, né? Dependendo do quadro do paciente, tem uma linha terapêutica X ou Y que pode ser mais indicado. E o psicólogo, ele tem as ferramentas que ele usa ali uma vez por semana, 1 hora, às vezes até 2 vezes por semana, para estar trabalhando naquilo, né? Por mais que eu tento ter um olhar, uma conversa mais aberta, não só medicar, né? O psicólogo, ele tem a sua função e tem que ser separado, né? Não tem... Tem idade para começar a ir no psiquiatra ou não? Desde criança pode ser necessário alguém precisar desse acompanhamento? Não, pode acontecer de precisar na infância, sim. Não é incomum ter ansiedade na infância. Quadros depressivos são um pouco menos frequentes, a ansiedade é um pouco mais frequente, mas sim, inclusive tem a psiquiatria infantil, né? Então tem uma subespecialização nessa área. Não, eu não atendo criança, mas tem sim uma sub nessa parte. E às vezes em questão até de TDAH, que é autismo, pode ser um acompanhamento com o psiquiatra também. Às vezes precisa para completar o quadro ali de atendimento, de avaliação da criança, né? Isso. Adolescentes, a partir de 12 anos de idade, que seria adolescente, não é isso? Nessa faixa, até 10, 12 anos, né? Aí já também indicado, como é que os pais podem começar a se atentar para isso, assim, de identificar os sinais de que, olha, eu preciso de um psiquiatra primeiro, né? Ou paralelo ao psicólogo do filho. A questão de transtornos da adolescência hoje, nossa, dá pano para a manga, né? Porque a gente tem vivido uma geração que tem muita pouca tolerância à frustração e que os transtornos mentais têm sido muito frequentes apresentados, assim, mais do que antes, né? E é uma situação muito difícil de lidar para a família e tem que ter acompanhamento psicológico junto, porque na grande maioria das vezes o adolescente ele tem que aprender a lidar com as suas emoções e com as frustrações que ele está vivendo, né? Mas é importante o acompanhamento médico também para avaliar se precisa de algo além da terapia, né? Às vezes, fazer os dois junto vale a pena. A gente tentar uma teleconsulta agora, né? Depois da pandemia, isso se tornou tão mais comum. A teleconsulta pode ser ali uma abordagem para a pessoa que tenha esse primeiro medo de ir no psiquiatra, né? Entrar no consultório, né? Já está adulto, já estou pensando na fase adulta, né? A teleconsulta para vocês, ela atende bem? Isso é uma ferramenta também que a pessoa poderia tentar para quebrar esses paradigmas e esse receio de procurar o profissional ali no tete-a-tete? A teleconsulta para psiquiatra é uma excelente ferramenta, né? Porque a consulta psiquiátrica ela é uma conversa. Então, você conversar frente a frente ou com uma tela no meio não faz tanta diferença. Então, assim... Para você, né? Psicologicamente, para a pessoa, às vezes, tem alguma eu prefiro pessoalmente. Eu atendo à distância, mas só, assim, situações, por exemplo, tive Covid e meus pacientes daqui de patrocínio mesmo, eu atendo online e tudo. Ou pacientes que moram fora. Agora, aqueles que moram aqui, que conseguem vir, eu tenho preferência para o pessoal. Eu gosto, assim, sabe? Mas é uma excelente ferramenta, não tem diferença nenhuma, né? Hoje a gente tem as receitas digitais, a maioria das receitas a gente consegue mandar online. Para quem tem dificuldade, às vezes está com um quadro mais grave, de uma ansiedade pior de sair de casa, pode ser uma boa, né? De não precisar ir ao consultório. Tá. Rayane, tem 2 temas aqui que nesse finalzinho do programa eu não gostaria de deixar de passar em branco. O primeiro é o seguinte, o álcool. É frequente você receber pacientes, né? Com esse sentido do álcool ser uma fuga para os problemas e isso acabar afetando a saúde? Sim, Lena. O álcool acaba que é uma
um mecanismo de escape da pessoa, é a bengalinha que a pessoa pode estar achando no dia a dia para ter um alívio dos sintomas ansiosos, para ajudar a dormir. Vou tomar uma tacinha aqui, um copinho para dormir melhor, ou para tristeza, né? E acaba sendo, sim, uma fuga, é muito frequente e é muito prejudicial, porque você está mascarando, às vezes, alguns sintomas ali naquele momento que você está fazendo uso, além de que aumenta a chance de criar realmente uma dependência para a bebida alcoólica, e no outro dia você acordar com pior dos seus sintomas, né? Aí realmente tira a qualidade de vida. Tira total, porque no outro dia às vezes o que você mascarou bebendo, no outro dia vai vir pior, né? Então, é comum acontecer, obviamente não é a melhor forma, né? E tanto que, na grande maioria das vezes, a gente pede para o paciente até parar de beber por um período, às vezes nem tanto pela medicação, porque tem medicações que não tem tanta interferência com a bebida, mas para conseguir ter um tratamento melhor mesmo, porque o álcool, ele em excesso é prejudicial. Um autocontrole, né, do próprio organismo, do próprio corpo. Isso. A gente vê muitas pessoas hoje recorrendo também a bariátrica, cirurgias bariátricas, para tentar conseguir qualidade de vida com redução de peso, né, entre outros fatores. Que conselho você dá a essas pessoas pensando nessa questão da saúde mental relacionada a isso? Eu tenho uma procura muito grande no meu consultório para isso, até porque eu já fiz cirurgia bariátrica, né, Helena? Mas é o que eu sempre falo para todos. É uma forma até esdrúxula de falar mais. Você opera o estômago, mas você não opera a cabeça. Então, você tem que estar com a cabeça boa para poder fazer esse tipo de procedimento, né? Então, é muito difícil a gente porque as pessoas procuram para ganhar um laudo de, né, sanidade mental para poder fazer a cirurgia. É muito difícil você falar, olha, você tem um transtorno que te impede de fazer. Mas o que eu coloco é que você precisa estar bem para fazer. Então, não é só ir ali pegar um laudo. Então, eu já pego o paciente, já vamos lá, vamos junto, vamos mudar seus hábitos, já começa desde agora, alimentação, atividade física, e vamos tratar. Se você está com quadro depressivo, às vezes a própria obesidade traz, né? A autoestima fica baixa, a pessoa fica deprimida, vamos tratar esse emocional, e é um tratamento que a gente vai fazendo em conjunto com o procedimento cirúrgico. E às vezes até depois, eu tenho vários pacientes que vão só para pegar laudo, de repente está acompanhando comigo, e já tem meses pós-cirurgia, está bem, está tendo sucesso. É bem importante fazer esse acompanhamento, se for necessário, medicamentoso, mas de psicólogo, psicoterapia, é bem prolongado mesmo. Raína, a gente está finalizando nosso programa, mas quero deixar aqui esse finalzinho, né, para as suas considerações finais. E também fala aí para a gente onde que a gente encontra a doutora Rayane nas redes sociais, caso necessário. Meu Instagram é Rayane Fonseca, Rayane com Y e 2 N's. Tudo moderno. O nominho aí. Até o Rafael agora abriu o olho, gente. Repete aí, Rayane, com calma. Rayane Fonseca, Rayane com Y e 2 N's, né? Mas já tô acostumada com as pessoas errarem meu nome. E eu tenho tentado postar algumas coisas legais no meu Instagram, né? Às vezes. Sim, sempre umas dicas também, né? Acompanho lá. Muito bacana. Quer deixar um último recadinho, então, para os nossos ouvintes? Não tenham medo de psiquiatra, gente. Psiquiatra não é médico de doido. A gente é legal, não fujam da gente. Se estiver precisando, né, não deixe de procurar. Tá ok. Agradeço a sua disponibilidade, você ter trabalhado isso com você mesma, né? Acho tenha te ajudado a contribuir com isso também, porque eu acho importante, às vezes, o sofrimento que as pessoas estão, né, as dores, vamos dizer assim, hoje tão comum da gente dizer, não dor física, mas essa necessidade que a gente tem, com uma informação, com uma troca de palavras, ela pode ir se amenizando e direcionando as coisas, né? E te desejar muito sucesso aí nessa profissão sua. Obrigada, Helena. Foi um prazer, desafiador, mas foi prazeroso. Quem sabe a gente volta. Volta sim, pode deixar. A gente marca aqui, que aí não tem jeito de fugir, hein, Rafael? Bom, nosso programa hoje termina na hora, Rafael. Olha, pra você ver, meu bendito fruto hoje é o Rafael, né? Vou entregar o programa na hora pro pessoal do esporte e voltamos semana que vem com um bate-papo super legal e ao vivo também aqui no Mente Aberta Mulher. Vamos deixar uma musiquinha aí no final, né? Já nesse clima da gente falando de qualidade de vida, de saúde mental, com Titãs. Abraço!